Bom, ainda bem que está no começo. Bom, vamos lá, gente. Então, o que eu estava falando aqui? Para você achar esses dois pontos aqui, você precisa resolver um sistema de equações, certo? E qual é o nosso sistema de equações que vamos resolver? São justamente essas duas equações que eu vou colocar aqui, que é a equação da circunferência e a equação da reta. Então, a equação da circunferência me diz que x² mais y² é igual a 5, certo? E a equação da circunferência, ou melhor, da reta, essa aqui da circunferência. A equação da reta me diz que x mais y menos 3 é igual a 0. Estou só copiando as duas equações. O que eu já tinha feito na aula passada? Eu falei para você o seguinte, pessoal, pega a equação da reta, que é mais fácil, isola uma das variáveis. Eu vou isolar o y, certo? Deixa o y sozinho na esquerda. Deixa essa equação aqui na forma reduzida. Reduza ao y. Passa o menos 3 para o outro lado positivo. E o x fica negativo. Tudo bem? Eu só isolei o y aqui. Aí qual é o próximo passo? Resolver o sistema. Então você já substitui o que você tem do y. Aonde tiver y, você vai colocar o que aqui em cima? A expressão do y, que é 3 menos x, só que está ao quadrado. Tudo bem? Então, para a gente continuar resolvendo isso aqui, nós precisamos desenvolver essa expressão. Vamos desenvolver este produto notável, certo? Tudo bem? Desenvolver o produto notável? Vamos fazer agora. Ó. Então aqui, gente, aqui na frente mesmo, copiei esse x², desenvolve este produto notável, certo? Que é o 3 menos x, vai ficar 3 menos x ao quadrado. Ou você faz o chuveirinho, né, a distributiva, ou você faz o produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Certo? Esse é o produto notável. Tudo isso aqui a gente já sabe que é igual a 5. Continua. x² mais 9. Estou fazendo essa continha aqui, tá, gente? Menos 6 que multiplica x. Mais o x². Certo? Empurra a flechinha para o outro lado. E aí a gente continua. Então, tudo isso aqui, então vamos lá, x² mais 9 menos 6x mais x² igual a 5. Estou só copiando a equação. Próxima etapa, x² com x² dá 2x², certo? Menos 6x. Aí o que eu vou fazer? Eu estou resolvendo uma equação do segundo grau. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 9, passa o 5 para o outro lado e deixa igual a 0. Eu estou passando tudo para a esquerda, tudo bem? 9 menos 5 dá 4, né? Então você passou tudo para o lado esquerdo, ficou assim. Antes de você resolver essa equação do segundo grau, o que pode ser feito aqui? A gente pode dividir tudo por 2, certo? Então você divide isso aqui tudo por 2, já simplifica a nossa vida. E aí a nossa equação, como é que vai ficar a nossa equação? A nossa equação fica x² menos 3x mais 2 igual a 0. Então os valores de A, o Azinho é 1, o Bzinho é menos 3, o Czinho é 2. Então nós vamos agora fazer o Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, pessoal. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Sim, ele voltou. O Bzinho é 3, negativo. Então vai ficar menos 3, com parênteses, ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A. O Azinho é 1. E o Czinho é 2. Então, resolvendo isso aqui, o delta vai ficar 9 menos 8, que dá 1. Esse é o delta. Agora, fórmula de Bhaskara, gente. Qual é a fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara, para achar o x, que aqui é x mesmo. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz
de delta, opa, o delta tem que estar aqui dentro, a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Então, nós temos a fórmula de Bhaskara, nós vamos substituir aqui dentro, certo? Então, quem é o B? O B é negativo, menos com menos, mais 3. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 1 é 1. O Azinho é 1, então 2 vezes 1, 2. Nós vamos achar aqui, pessoal, dois valores de x, né? Um dos valores eu vou chamar de x1, o outro valor eu vou chamar de x2. Então, x1 é o valor do x quando eu faço a soma. 3 mais 1 é 4, metade de 4 é 2. A outra raiz é aquela que eu vou chamar de x2. x2 é quando eu faço a diferença. Aí fica 2 por 2, que fica 1. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós estamos achando dois valores de x. É razoável que sejam dois valores de x? É, né? Porque eu vou ter dois pontos de intersecção que vai me dar justamente o ponto A e o ponto B. Só que eu achei o x, né? Cadê o y? Aí você tem que ir lá em cima substituir. Aonde é que eu vou substituir esses valores de y, gente? De x no y. Pega o x que você achou e joga justamente aqui em cima. A nossa expressão que me permite substituir, ela está aqui em cima. Ó. Y é igual a 3 menos x. Então, vou copiar aqui embaixo para vocês lembrarem. Certo? Então, o nosso y é calculado através dessa equação que nós tínhamos aqui. Então, nós vamos achar o y1 e o y2. Quem que é o y1? O y1 seria o y resultante do x valendo 2. É o x1, né? Então, vai ficar 3 menos 2. Ou seja, dá 1. E quem vai ser o y2? É só o nome isso, tá? O y2 ele vai ser essa expressão para x2. Um é 2, o outro é 1. É só substituir, tá? 3 menos 1, 2. Pessoal, qual é a resposta? A resposta não pode ficar assim. Então, quais são os pontos de intersecção? Os pontos de intersecção são os pontos. Um deles eu vou chamar de ponto A, outro eu vou chamar de ponto B. Pode ser? Eu fiz ali no desenho, né, gente? Então, os pontos de intersecção com a circunferência são os pontos A e B. Um deles é o x1 e y1. Quando o x é 2, o y é 1. Certo? E um outro ponto eu vou chamar de B. Quando o outro ponto me dá o x2 valendo 1, o y2 vale 2. É uma correspondência que nós temos que colocar. Certo? Então, esses são os dois pontos de intersecção que eu acabei determinando. Opa, está muito grande. Esses são os dois pontos de intersecção. Ou seja, eu estou determinando as coordenadas desses dois pontos onde a reta é secante. O que é a reta secante? É quando ela cruza a circunferência cortando em dois pontos. E aqui nós temos a corda AB. Agora que nós vamos entrar justamente naquilo que a gente já fez. E vamos comparar o jeito de fazer. Percebe que eu não usei nada aqui de Pitágoras ainda e nem vou usar. Pessoal, o item B me pede o comprimento da corda que é determinada na circunferência. Pessoal, com esses dois pontos aqui, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês vão me responder. Dá para você achar o comprimento da corda AB só com esses dois pontos? Porque agora nós vamos fazer diferente. E aí? Quem sabe? Vamos lá, gente, interagindo aqui. Através do item A, onde eu tenho as coordenadas, somente com as coordenadas A e B, onde elas se cruzam na circunferência, é possível calcular o comprimento da corda AB?
O que é a corda AB? A corda AB é esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse pedaço vermelho, ou verde, ou azul, sei lá, né? Mas esse pedaço que está aqui é a corda AB. Quem sabe me dizer como calcular? Tem alguma fórmula que me permite calcular o comprimento de AB só com as coordenadas do ponto AB, sem fazer figura nenhuma? Quem sabe? Ninguém? Alan? Kaique? Giovana? Ué? Pessoal, tá certo. Agora vocês estão vendo. Pessoal, como é que eu calculo a distância? Como é que eu calculo o comprimento de AB? Vamos lá, gente, nós temos que lembrar das coisas que a gente aprendeu logo do início. As fórmulas, os conceitos da geometria analítica, elas se misturam o tempo todo. Ninguém? Equação da distância se misturou. A equação da reta, não. É quase isso, né? Não é equação da distância. Mas é isso mesmo, eu já entendi a sua intenção, Kaique. É a distância entre dois pontos. É isso que você falou, né? É isso aqui que você está falando? É essa fórmula que nós vamos utilizar. Então, o item B é apenas a pura aplicação daquilo que você já sabe. Se você já tem os dois pontos, gente, geometria analítica é assim, né? Já percebeu? Quando você tem os pontos, você tem tudo. Você joga os pontos, joga as coordenadas aqui, já acha a distância. Então aqui, gente, fica assim, ó. Quem que é o x do A? Olha aqui, ó, só substituir, né? Vai ficar 2. X do B é 1. Y do A é 1. Y do B é 2. Então nós vamos fazer essa conta. A fórmula da distância vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 elevado ao quadrado. Opa, aqui é quadrado. E aí, d ao quadrado é igual a 1 mais 1, né, que aí dá 2. Portanto, essa distância, ela vai ser o quê? Ela vai ser, passa para o outro lado, né? E eu já sei que isso aqui vai dar positivo, porque a distância não pode ser negativa. Então, essa distância vale raiz de 2. Gente, se eu calculo a distância valendo raiz de 2, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou achando o comprimento da corda AB. Então, a resposta desse exercício qual é? O comprimento da corda AB é igual a raiz de 2. Certo? Que bate com aquilo que nós fizemos ontem. Só que o que fizemos ontem foi Pitágoras, né? A gente resolveu ontem de um jeito geométrico. A gente usou geometria plana, a gente ligou esses pontos aqui, lembra? Aqui dava um raio, aqui era um raio. Aí nós usamos a fórmula da distância entre dois pontos para calcular isso aqui, ó. A gente fez isso aqui, ó. Usou o triângulo retângulo, aí depois calculou isso aqui, depois multiplicou por 2. Praticamente o que fizemos ontem foi geometria plana. A única geometria analítica que entrou foi essa distância, só. O resto foi Pitágoras, certo? O jeito de hoje foi 100% analítico. A gente não usou figura nenhuma. Lógico, você usa a figura só para entender a situação, né? Mas você não dependeu de geometria plana nenhuma. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Entenderam esse conceito? Porque isso aqui já é o final da matéria. É o final da geometria analítica dentro da proposta que eu quero trabalhar com vocês, né?
diante aí do nosso tempo mais reduzido. Eu gostaria de começar hoje a matemática financeira. Tudo bem? Digam para mim se está ok. Até aqui, alguma questão, gente? Pessoal, então, se está tudo ok, nós iremos iniciar agora a matemática financeira, tá? E na próxima aula, vocês estão seguindo o roteiro de estudos, né? No roteiro de estudos não coloco todos os detalhes, mas assim, eu coloco o que é o principal ali. O que eu coloquei no roteiro de estudos? Vocês já sabem o que é para vocês estarem olhando, né? Já foi avisado já há um tempo. Já faz uns 2 roteiros de estudos que eu já tenho colocado para vocês irem pesquisando o que está acontecendo aí na economia, né? O que está acontecendo com as empresas. Tudo bem, é um olhar mais de longe, mas que eu estava esperando começar a matemática financeira para depois compartilhar com vocês o trabalho de matemática financeira, tá? Inclusive, se vocês já quiserem, eu vou colocar aqui, mas a matéria não começou ainda, mas já é bom vocês irem vendo. O trabalho que vocês vão fazer está aqui, tá? Na próxima aula eu explico detalhes. Mas para quem quiser ir já ir vendo, deixa eu procurar aqui no meu diretório. Espera aí. Nossa, quanta janela aberta. Trabalho do terceiro ano. Então está aqui na minha área de trabalho. Tá aqui. Ó, é isso aqui, tá, gente? Bom, amanhã, na próxima aula, amanhã é dia 12, né? Amanhã temos aula também. Deixa eu ver amanhã. Amanhã é dia 11, dia 12. Temos aula. Amanhã eu já explico para vocês, tá? Gente, vamos lá. Vamos iniciar aqui o assunto novo. Vamos começar com a matemática financeira. Sai daqui do positivo 1 que não precisa mais. Começamos a matemática financeira falando sobre porcentagem. Alguém pode me dizer do que trata a matemática financeira? Quando você fala da matemática financeira, você está falando sobre o quê? O que é a matemática financeira? Ela trata do quê? Só economia? Também é usada em economia, né? A matemática financeira é a matemática usada para você calcular porcentagem, juros, tudo que é relacionado às finanças pessoais das empresas, a economia, né, que você citou, Kaique. Então, começamos aqui o primeiro tópico da matemática financeira, bem simplesinho, bem devagar, tá, gente? Que é a porcentagem. Pois é, né, Natan? Mas olha só, Natan, existe uma vantagem da gente fazer essas aulas remota, porque como aqui eu vou precisar usar muitos recursos, então acaba facilitando por um lado, tá? Mas tem os seus poréns, né? Tem as vantagens e os poréns. Pessoal, alguém pode me dizer o que é uma porcentagem? O que é uma porcentagem? Quando você calcula uma porcentagem significa o quê? Esse símbolo aqui, ele é uma divisão por 100, exatamente. Tá rapidinho, hein? Tá com a corda toda. Então, porcentagem é uma divisão por 100, certo?
é uma divisão por 100. É uma fração, né? Certo? Então você pode pensar aqui numa fração. Por exemplo, se você coloca 20%, né? Se você coloca aqui, por exemplo, 20%, o que é 20%? 20% é 20 dividido por 100. Correto, gente? 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Certo? Tranquilos? Só que não vou deixar em fração, né? A gente não quer trabalhar com fração. A gente vai deixar sempre em número decimal. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar isso aqui como sendo um número decimal. 20% é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Como é que você trabalha com a questão do deslocamento da vírgula quando você faz a divisão por 10, por 100 e por 1000? Não precisa fazer aquela divisão convencional. Pensa, a vírgula, ela está onde? A vírgula, ela está aqui, no 20, não é 20%? Você vai dividir por 100. Você vai fazer 20 dividido por 100. Então, a vírgula anda duas casas, ó. Aqui é 20, tudo bem? Você vai andar duas casas para a esquerda, começando aqui do zero. Faz de conta que a vírgula está aqui. Aí ela vai andar duas casas para a esquerda. Uma e duas. Como não tem nada aqui, então você coloca um zero. Perfeito? Isso aí tem que estar bem afiado, tá, gente? 0,20 é a mesma coisa que 0,2. Você colocar um zero no final ou não colocar, dá no mesmo. Tudo bem, pessoal? Outros exemplos. Vamos pegar vários exemplos aqui. 45%. 45% é a mesma coisa que 45 dividido por 100. Você não vai nem simplificar essa fração. Até pode, né? Aqui daria um quinto. Mas vamos trabalhar com o número decimal. Tudo bem? Como é que eu transformo 45% em decimal? É o 45 com a vírgula aqui. Você vai pegar essa vírgula, vai andar duas casas para a esquerda. Não esquecer do zero. Tá bom? Aqui não tem outra forma de escrever, né? Se você quiser colocar um zero aqui, outro aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, no mesmo. Colocar zeros à direita não vai deixar você milionário, né? O que deixa você milionário é colocar zero aonde? É colocar zero, né? Depois, quando você tem um aqui, aí coloca 0, 0, 0. Aí sim você fica milionário. Mas não adianta. Colocar 0 depois não vai funcionar. Se você colocar 0 aqui no final, não muda nada. Tudo bem? Sempre que vocês trabalharem com porcentagem, a partir de agora vocês vão sempre usar isso aqui. Não é para fazer mais regra de 3. Aliás, a grande mudança que vai existir em relação ao fundo de 2 é que nós não vamos trabalhar em hipótese alguma com regra de 3. Por quê? Porque quando você faz vários aumentos sucessivos ou descontos sucessivos em porcentagem, se para cada um você for fazer regrinha de 3, você se perde, dá muito trabalho. Então nós vamos aprender aqui um jeito mais fácil, tá certo? Outros exemplos. Pega aqui. 15,5%. O que é 15,5%, pessoal? 15,5% é 15,5 dividido por 100, certo? Gente, reparem que a vírgula já está no 5 aqui. A vírgula já está aqui. Ela vai andar uma, duas casas decimais. Então ela vai parar aqui. Tem algum segredo? Não tem, né? Tá ok? Vocês estão entendendo? É bom entender esses casos aí, hein? Ó, 4,3%. Como é que você transforma isso aqui em decimal?
Divide isso aqui por 100. Essa passagem da fração nem precisa fazer, tá? Eu estou fazendo só para constar. Na verdade, eu vou começar a fazer direto, mais para frente. A vírgula já está aqui, não tá? Essa vírgula aqui vai andar duas casas. Ela vai sair daqui, vai vir para cá. Ela tem que andar duas casas, então tem que andar mais um aqui, então você coloca mais um zero. Ela estava aqui, não estava? Então você tem que andar duas casas. Uma, duas. Por que eu acrescentei dois zeros? Porque estava faltando espaço. Então você sempre acrescenta um zero aonde você avançar, seja para a esquerda ou para a direita. No caso, eu vou andar sempre para a esquerda, porque a divisão é por 100. Então você sempre anda para a esquerda. Ok, pessoal? Ó, isso aqui fosse 4,38%. É a mesma coisa. Só ia mudar isso, ó. Ó, a vírgula, ela estaria do mesmo jeito aqui, ó, certo? Você vai andar uma, duas casas decimais. E se fosse 0,438? Ô, que número chato isso, né? Não é a mesma coisa, gente, ó. A vírgula já está aqui, não está? A vírgula já está aqui. Vamos supor que o número seja esse. Como é que você faz para sair do 0,438% e transformar em decimal? A vírgula já está aqui, anda uma, duas, três. Ó, vamos conferir? Se você tiver dúvida, você faz de novo. Ó, a vírgula está aqui, anda uma, duas, três casas decimais. Então, essa é a representação decimal de 0,438%. Entendidos? Entendidos ou não? E quando você está 100%, o que é 100%? Pessoal, 100%. 100% é o quê? O que é 100%? É 100 dividido por 100. Ou seja, isso aqui dá 1, né? Correto? Se você trabalha com porcentagens acima de 100%, também é válido. Isso vai aparecer muito em questões envolvendo investimento. Você investiu numa ação que estava não sei quanto, aí subiu, né? Ah, subiu 300%. Então, o que é 300%? 300% é 300... Opa, errei. É 300 dividido por 100. Ou seja, é 3. Então, se você tem um retorno onde o valor final equivale a 300%, significa que você ganhou 3 vezes o valor investido. Isso significa 300%. Beleza? Estamos entendidos até aqui? Isso aqui é importante que vocês entendam tudo, porque agora eu vou começar a trabalhar com fator de aumento e desconto. O que é fator de aumento e desconto? Vamos olhar agora. Aumento e desconto, né? Então, eu já vou colocar aqui a simbologia daquilo que vai interessar para nós, certo? Então, quando eu colocar, por exemplo, isso aqui, ó, o que é isso aqui? É um aumento de 20%. Como é que a gente trabalha com aumento de 20%? Nós temos aqui um negócio chamado fator de aumento. Toda vez que aumentar de 20%, nós temos que saber trabalhar com esse fator. Então, vai ser o seguinte, ó. Quando você tem um aumento de 20%, esse aumento de 20% é sobre quem? É sobre o valor inicial. Sempre a sua base vai estar no 100%, seja no aumento ou seja no desconto. Então, se você tiver um aumento de 20%, o valor final em porcentagem vai ser 120%. Estamos combinados até aqui ou não? Beleza? Se houver um desconto, aí você vai tirar 20%. Pessoal, quanto que dá 120% em número decimal? É 120 dividido por 100, certo? Então, vai ser o que aqui? A vírgula está aqui, ela vai andar duas casas decimais para a esquerda. Anota aí,
esse 1,20 que está aqui é o que nós chamamos de fator de aumento. Toda vez que você for fazer uma conta onde houver um aumento de 20% no seu salário, né, vamos supor, eu tive um aumento de 20% no salário. Então, sobre esse valor, você vai multiplicar 1,20. Pode ser 1,20 ou 1,2, que é a mesma coisa, tá? Então, se você tiver dois aumentos sucessivos de 20%, cada vez que você aumentar alguma coisa em 20%, você vai multiplicar por 1,2. Então, vou pegar outros exemplos, certo? O que é isso aqui? É um aumento de 40%, 45%. Não vou escrever de novo, tá, gente? É um aumento de 45%. Então, você aplica sobre o valor inicial. Isso aqui vai ficar tão automático que vocês não vão mais ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Isso aqui é uma preparação para o que a gente vai fazer lá na frente. Pessoal, então o que fica aqui o fator de aumento? Aumentei em 45%, 145%. Como é que fica isso aqui em decimal? 145% é a mesma coisa que 1,45 pela divisão que eu fiz aqui por 100, certo? Então, esse é um fator de aumento. Estamos entendidos ou não? Se houver um aumento de 100%, esse vai ficar bem óbvio. Vocês vão entender. Gente, 100% mais 100%. Lembra que toda conta que você faz é em cima de 100%. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai dar 200%. Ou seja, 200% dividido por 100 vai dar 2. Esse é o fator de aumento. E aqui é mais ou menos óbvio, né? Porque toda vez que você tem um aumento de 100%, ele está sempre dobrando. Não é isso que está acontecendo? Está dobrando. Então, quando aumenta 100%, ele dobra. Ou seja, dobrar é um fator de aumento. Entenderam, gente? Agora vamos trabalhar com desconto. E quando você desconta 20%, isso aqui é um desconto, né? Esse aqui é um desconto de 25%. Como é que você trabalha com essa questão de desconto? É a mesma coisa, só que ao invés de você somar, você vai subtrair. Então aqui você vai tirar de 100, tira 25. Quanto dá o resultado final? 75%. O que é o 75%? É o 0,75. Então você tem que agora dividir por 100 para achar o valor final em decimal. Essa representação decimal que vocês estão vendo aqui não é mais fator de aumento, é um fator de desconto. Isso significa que cada vez que você tiver um desconto de 25%, na verdade, você vai multiplicar esse valor por 0,75. Se você tiver dois descontos sucessivos de 25%, é só você multiplicar. Cada vez que você tiver um desconto de 25%, você vai multiplicar isso aqui por 0,75. Imagine o preço de um automóvel que ele sofre dois descontos sucessivos de 25%. É a depreciação do automóvel. Aí, cada vez que você for aplicar o desconto, você multiplica por 0,75. Então, só para finalizar essa aula, eu vou retomar na próxima aula, tá, gente? Ó, na próxima aula, a gente retoma. Se você tiver um desconto de 40%, então vai ficar 100% menos 40%. Isso aqui vai dar quanto? 60%. Então, qual vai ser o fator de desconto? 0,60 ou 0,6. Dá no mesmo. Então, esse é um outro fator de desconto. A gente vai aprender depois. Imagine que você fez um investimento de 10 mil reais. Aí você perdeu 60%. Não, você teve uma perda de 40% do seu investimento. Ou seja, 10 mil vezes 0,60 vai dar 6 mil. Os seus 10 mil virou 6 mil. E cada vez que você perder
alguma coisa, pode ser 40%, pode ser 25%, eu tive duas perdas. Uma perda de 40%, outra perda de 25%. Aí você vai aplicar esse fator de desconto e esse fator de desconto. É só você multiplicando. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar isso, tá, gente? Só que com números. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então essa aula já está encerrada. Eu já deixei o trabalho aqui para vocês. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, gente. Eu vou pedir para vocês... Eu queria que vocês passassem esse arquivo para os alunos do terceiro A. Eu acabei não passando para eles ontem. E eu estou pedindo muito isso porque eu acho que amanhã, dia 12, eu não vou ter aula com eles. Eu vou ter um plantão de dúvidas, né? Só que aí nem todo mundo vai no plantão, né? Aquela coisa. Então eu vou pedir para vocês, por favor, passar esse arquivo do trabalho, né, para o pessoal do terceiro A. A princípio, a data de entrega é dia 30, mas pode ser que eu mude ela conforme o calendário das provas, tá? Mas eu não posso deixar muito perto das provas porque senão eu vou ter problema para corrigir. Pode ser feito em grupo, até de 3 pessoas. Pode ser feito individualmente, tá, gente? É bem simples. Eu vou ajudando vocês. Como agora a gente começou com matemática financeira, então a gente consegue afinar a nossa linguagem aí. Tem bastante coisa interessante aí para a gente pesquisar. É bem legal, tá, gente? Esse trabalho aí. A ideia do trabalho é fazer vocês se interagirem com o assunto de finanças, né, investimentos, bolsa de valores. Vocês vão aprender bastante coisa. A ideia é essa. Não é complicar a vida de vocês. Até porque eu vou ajudar vocês em muitas coisas durante as aulas. Tá bom? Mas olha, por favor, passa para eles sim. Beleza? Porque não é todo mundo que amanhã vai ir no plantão, né? Tá bom? Já passou, Kaique? Muito obrigado, viu? Quem mais puder passar, me ajuda aí, tá? Então a aula de agora está encerrada. Finalmente começamos a nossa matemática financeira, né?